Revisando o texto Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos Humanos. Esse texto é da autora Vera Maria Ferrão Candal e é um texto que foi publicado em 2012. Então, introduzindo aqui o tema, a autora já inicia dizendo que os direitos humanos estão no centro da problemática das sociedades contemporâneas. Afirmados e continuamente violados, são referência para a construção de sociedades humanas e democráticas. Construídos no contexto histórico da modernidade ocidental, têm privilegiado a afirmação da igualdade. No entanto, estão hoje desafiados a incorporar as questões da diversidade. Então, o presente trabalho ele tem por objetivo, tendo por referência, a tensão entre igualdade e diferença na concepção e prática dos direitos humanos, discutir as especificidades e articulações entre o direito à educação e a educação em direitos humanos. Então, aqui ela aborda essa questão do objetivo, que é essa referência, a tensão entre igualdade e a diferença na concepção e também na prática dos direitos humanos, Então, discutir aí essas especificidades e articulações entre o direito à educação e a educação em direitos humanos. Então, esses dois campos se entrelaçam, sendo a educação em direitos humanos considerada atualmente como um componente fundamental do direito à educação. Essa perspectiva nos coloca no horizonte de promover processos educativos capazes de formar sujeitos de direito, considerando suas especificidades e de fortalecer processos democráticos, em que a redistribuição e reconhecimento se articulam. Aí ela faz uma contextualização aqui desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ocorreu lá em 1948. Então, no plano internacional, foi construída uma sólida arquitetura dos direitos humanos através de inúmeros tratados, resoluções, pactos e declarações de caráter ético, político e normativo. Então, aqui ela quis trazer, trouxe essa reflexão que no âmbito internacional já temos aí normativos, resoluções, inúmeros tratados que consolidam essa questão dos direitos humanos. Então, os estados que aderiram formalmente a esses diferentes documentos comprometeram-se a incorporar em suas legislações e políticas públicas a proteção e promoção dos respectivos direitos. Aqui ela cita também a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, que foi realizada em Viena em 1993 para comemorar os 45 anos da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa Conferência Mundial, lá de 1993, ela reafirmou, após intenso debate, a universalidade, assim como a indivisibilidade e interdependência e interrelação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Também afirmou enfaticamente a relação entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos. Aqui ela traz uma citação, que eu achei importante revisar, e ela fala que, segundo Norberto Bobbio, no meio das contradições e das graves questões que atravessam o nosso tempo, a preocupação pelo reconhecimento dos direitos humanos constitui um sinal positivo na busca da construção de sociedades humanas democráticas. Então, aqui esse autor traz realmente essa reflexão de que é sim um ponto positivo essa busca de constituir aí essa preocupação com as questões dos direitos humanos.
No plano nacional, aqui já entra falando, né, da questão nacional, né, no nosso caso aqui brasileira. Então, no plano nacional, a partir da Constituição de 1988, denominada Constituição Cidadã, que incorporou fortemente a afirmação dos direitos humanos, o Estado brasileiro tem feito um esforço sistemático orientado à defesa e à proteção dos direitos fundamentais e respondendo em muitas ocasiões às demandas de diferentes movimentos sociais, vem ampliando progressivamente a inclusão de novos temas em suas preocupações. Então aqui, né, ela trouxe essa questão, né, que os direitos civis já foram lá desde a Constituição de 1988, teve essa forte afirmação dos direitos humanos, né, no Estado brasileiro. E aqui ela fala que diferentes movimentos sociais vêm ampliando, né, progressivamente a inclusão de novos temas em suas preocupações. Então, hoje nós possuímos um significativo conjunto normativo e de políticas públicas centradas na proteção e na promoção dos direitos humanos. No entanto, essa realidade convive com violações sistemáticas e, em muitos casos, dramáticas desses direitos. Então, na sociedade brasileira, a impunidade, as múltiplas formas de violência, desigualdade social, a corrupção, discriminação e fragilidade da efetivação dos direitos juridicamente afirmados constituem uma realidade cotidiana. Então, a autora ela traz nesse texto essa crítica mesmo, né? Informando que nós temos sim já consolidado nos normativos e juridicamente essa questão dos direitos humanos, mas na prática realmente ainda é muito violado esses direitos, né? Ainda é muito frágil a efetivação desses direitos. Então aqui ela fala que não basta construir um arcabouço jurídico cada vez mais amplo em relação aos direitos humanos se eles não forem internalizados no imaginário social, nas mentalidades tanto individuais, né, quanto coletivas, de modo sistemático e consistente. Se não fizer dessa forma, realmente nós não construiremos uma cultura dos direitos humanos na nossa sociedade atual. E neste horizonte, os processos educacionais são fundamentais. Então, isso aqui é importantíssimo, porque realmente é o que ela fala, né? Não basta construir um arcabouço ali jurídico cada vez mais amplo em relação a esses direitos, né? Em relação aos direitos humanos, se eles não forem realmente internalizados, né? No imaginário social e nas mentalidades individuais e coletivas. Né? Porque se não acontecer isso, nós não conseguiremos construir uma cultura dos direitos humanos na nossa sociedade. E nesse horizonte, né, é fundamental mesmo os processos educacionais. Então, estas são questões que a autora posiciona e que vem instigando e que orientam a linha de pesquisa que ela desenvolve, né? Educação, direitos humanos e formação de educadores, vinculada lá ao programa de graduação do Departamento de Educação da PUC Rio. Aí é que ela traz também que é possível afirmar, né, que a luta pelos direitos humanos tem estado protagonizada pela busca da afirmação da igualdade entre todos os seres humanos. O primeiro artigo da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos traz essa questão. Né? Esse primeiro artigo ele fala que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos e dotados que são de razão e consciência devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Então, esse tem sido ali o centro das preocupações e suscitado inúmeras ações e políticas, né, orientadas a garantir a igualdade entre todas as pessoas. Aí ela traz aqui que, no entanto, né, consideramos
que na contemporaneidade é possível detectar uma nova perspectiva em relação à problemática dos direitos humanos. A relação entre questões referentes à justiça, à superação das desigualdades socioeconômicas e as referidas ao reconhecimento de diferentes grupos socioculturais se faz cada vez mais estreita. Então, nesse sentido, a problemática dos direitos humanos, muitas vezes entendidos como direitos exclusivamente individuais e fundamentalmente civis e políticos, ele se amplia. Então, aqui ela já traz essa questão, essa discussão dessa relação da igualdade e diferença, como está aqui no título, Direitos Humanos, né? Hoje, a tensão entre igualdade e diferença. Então, cada vez mais se afirma a importância dos direitos coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. E nesse movimento, as questões relativas à diversidade vêm adquirindo cada vez maior relevância. Aqui ela traz uma citação, né, da Nancy, de 2001, que destaca que as demandas por reconhecimento se vêm afirmando na arena política desde o século XX. Para ela, demandas por reconhecimento das diferenças alimentam a luta de grupos mobilizados sobre as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, raça, gênero e sexualidade. Nesses conflitos pós-socialistas, identidades grupais substituem interesses de classe como principal incentivador para a mobilização política. Então, dominação cultural suplanta a exploração com a injustiça fundamental. E o reconhecimento cultural desloca a redistribuição socioeconômica como um remédio para as injustiças e objetivo da luta política. E aí a autora continua, né, que ela fala que, no entanto, Fraser aponta para a questão da possível dissociação entre essas demandas, a contraposição entre a política cultural e a política social, a política da diferença e a política da igualdade, afirmando que esta pode nos colocar diante de uma falsa escolha: redistribuição ou reconhecimento, já que hoje a justiça requer tanto redistribuição quanto reconhecimento. Nenhum desses campos sozinho é suficiente. Então, a autora propõe, então, que os aspectos emancipatórios das duas problemáticas precisam ser integrados em um modelo abrangente e singular. A tarefa, em parte, é elaborar um conceito amplo de justiça que consiga acomodar, né, tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social, quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento da diferença. Então, aí a autora fala de aspectos emancipatórios das duas problemáticas. Então, integrar no modelo abrangente e singular, que pega ali as duas partes, né? A tarefa, em parte, é elaborar um conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto, né, as reivindicações de igualdade social, quanto também as reivindicações de reconhecimento da diferença. Então, na mesma perspectiva, e aqui ela traz, né, uma outra citação de Boaventura de Souza Santos, em seu artigo Uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. Esse artigo é de 1997. Então, na mesma perspectiva, Boaventura fala que parte da afirmação de que os direitos humanos são uma construção ocidental e moderna e hoje necessitam ser ressignificados numa perspectiva multicultural, para que tenham relevância social e política, isto é, tende a incorporar as questões relacionadas à diversidade cultural.
Então, esse aí é o entendimento de Boaventura Souza Santos. Então, para Santos, né, para que os direitos humanos possam verdadeiramente ser ressignificados hoje, numa perspectiva que não nega a sua história, né, na questão da igualdade, mas quer trazê-los para a problemática contemporânea, terão que passar por um processo de quê? Reconceitualização, que tem como questão eixo a articulação entre igualdade e diferença. Isto é, a passagem da afirmação da igualdade ou da diferença para dar igualdade na diferença. Então, essa fala aqui de Santos é ótima porque resume mesmo essa questão aí atual dos direitos humanos, né? Que realmente tem que ter essa articulação entre igualdade e diferença, né? Então, isso passa da afirmação de que tem que ter a escolha da igualdade ou da diferença. Então, ele traz essa fala aqui importante, né? Que é importante reconceitualizar, né? Então, colocar ali a igualdade na diferença. Então, não se trata de, para afirmar a igualdade, negar a diferença, nem de uma visão diferencialista absoluta, que relativize a igualdade. Então, nessa perspectiva, consideramos importante, né, explicitar uma vez mais esse pensamento de Santos, amplamente difundido, que ele chama de o novo imperativo transcultural, e que, no seu entender, deve presidir uma articulação pós-moderna e multicultural das políticas de igualdade e diferença, por sintetizar de modo consciente e incisivo o que consideramos o centro da problemática dos direitos humanos. Então, essa fala aqui de Santos, essa citação também é ótima. Temos o direito a ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza. E também temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, entre nós, a posição também de Flávia Piovesan, ela traz, né, expressa na mesma perspectiva a postura de diversos juristas e cientistas sociais. Então, ela fala que a efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis enquanto vítimas preferenciais da exclusão. Isto é, a implementação dos direitos humanos requer a universalidade e a indivisibilidade desses direitos, acrescidos do valor da diversidade. Ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito à diferença. Então, importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial. Então, é nessa dialética entre igualdade e diferença, superar as desigualdades e, ao mesmo tempo, valorizar a diversidade. Então, promover uma redistribuição e reconhecimento que se situa hoje a problemática dos direitos humanos. Então, consideramos que este desafio atravessa, consequentemente, as questões relacionadas ao direito à educação e à educação em direitos humanos hoje, assim como suas interrelações. Continuando aqui sobre essas especificidades, né, e articulações do direito à educação e educação em direitos humanos, né, a educação como direito humano ela é considerada um direito social, integrante da denominada segunda geração de direitos, formuladas e afirmadas a partir do século XIX. Então, são muitas, né, as referências à importância do direito à educação, mas poucas as reflexões que têm se dedicado a aprofundar, né, o conteúdo desse direito numa perspectiva ampla, sem reduzi-lo, né, à escolarização, abordagem que constitui tendência quase que exclusiva dos trabalhos que vêm sendo realizados.
E aqui a autora traz mais uma citação de Sérgio Haddad, que afirma: na introdução do relatório sobre direito à educação realizado pela Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, lá em 2004, ele fala que conceber a educação como direito humano diz respeito a considerar o ser humano na sua vocação ontológica de querer ser mais, diferentemente dos outros seres vivos, buscando superar sua condição de existência no mundo. Para tanto, utiliza-se do seu trabalho, transforma a natureza, convive em sociedade. Ao exercitar sua vocação, o ser humano faz história, muda o mundo, por estar presente no mundo de uma maneira permanente e ativa. Então, a educação ela é um elemento fundamental para a realização dessa vocação humana. Não apenas a educação escolar, mas a educação no seu sentido amplo. A educação pensada no sistema geral, que implica na educação escolar, mas que não se basta nela. Porque o processo educativo começa com o nascimento e termina apenas com o momento da morte do ser humano. Isto ocorre no âmbito familiar, na comunidade, no trabalho, junto com seus amigos, nas igrejas. Então, os processos educativos permeiam ali a vida das pessoas como um todo. Então, os sistemas escolares são parte desse processo educativo, em que aprendizagens básicas são desenvolvidas. Ali, conhecimentos essenciais são transmitidos, normas, comportamentos e habilidades são ensinados e aprendidos. Nas sociedades modernas, o conhecimento escolar é quase como uma condição para a sobrevivência e bem-estar social. Então, as implicações do direito à educação, tendo por referência âmbitos como a família, os diferentes espaços de educação não formal, como as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais, ainda não estão aprofundadas e adequadamente desenvolvidas entre nós. É possível afirmar que o desenvolvimento do direito à educação no nosso país, certamente um processo acelerado nas últimas décadas, pode ser caracterizado por duas ênfases. Quais são? A primeira é a expansão da escolarização e a afirmação da construção de uma educação escolar comum a todos, na perspectiva da afirmação da igualdade. Então, a expansão da escolarização e a afirmação, que é a segunda afirmação da construção de uma educação escolar comum a todos, na perspectiva da afirmação da igualdade. Então, no que diz respeito à primeira característica, que é a expansão da escolarização, o direito à educação escolar, no primeiro momento, a ênfase foi posta na ampliação dos anos de obrigatoriedade escolar, na perspectiva de universalização do ensino fundamental. Então, com esse objetivo praticamente alcançado, em linhas gerais, passa-se também a implementar políticas de ampliação do acesso à educação infantil, ao ensino médio e ao ensino superior também. No entanto, a expansão do sistema e a presença dos diversos grupos sociais e culturais que passaram ali a frequentar, colocaram em evidência a heterogeneidade dos resultados, dos altos índices de evasão escolar, de fracasso escolar, a distorção, idade e série, particularmente de determinados sujeitos e grupos, colocando no centro dos debates e das preocupações a questão da qualidade da educação. Contudo, essa expressão, ao mesmo tempo em que explicita um aparente consenso, também admite distintas interpretações, encobre diferentes marcos conceituais e políticos de se conceber a educação relacionando-a com tipo de sociedade e cidadania que se quer construir. E aí a autora continua falando que, no entanto, a expansão do sistema e a presença dos diversos grupos sociais e culturais que passaram a frequentá-lo colocaram em evidência essa heterogeneidade, como a gente estava falando,
E os altos índices de evasão e fracasso, a distorção da idade série, particularmente de determinados sujeitos e grupos, colocando no centro dos debates e das preocupações a questão da qualidade da educação. Contudo, essa expressão, ao mesmo tempo em que explicita um aparente consenso, também admite distintas interpretações e encobre diferentes marcos conceituais e políticos de conceber, né, a educação, relacionando-a com o tipo de sociedade e cidadania que se quer construir. Então, trata-se de uma expressão polissêmica, de um conceito socialmente construído e em constante reformulação, que suscita fortes polêmicas e debates entre educadores e na sociedade em geral. Então, essa polissemia da expressão qualidade da educação, ela pode ser evidenciada nos discursos cada vez mais frequentes, que sentem a necessidade de acrescentar um adjetivo à palavra qualidade. Então, fala-se aí da qualidade total, qualidade humana, qualidade social, qualidade cidadã, qualidade corporativa, entre outras. O que está em jogo é o confronto entre diferentes modos de conceber as relações entre educação, escola e sociedade. Então, a educação escolar ela não pode ser reduzida a um produto que se negocia na lógica do mercado, nem ter como referência quase que exclusivamente a aquisição de determinados conteúdos, por mais reconhecidos que sejam. Deve ter como horizonte a construção de uma cidadania participativa, a formação de sujeitos de direito, o desenvolvimento da vocação humana de todas as pessoas nela implicadas. Então, continuando, este deslizamento dá ênfase na expansão do sistema escolar para as questões da qualidade e permitiu também ampliar a discussão sobre o tipo de educação que as escolas devem promover. Então, concebido na perspectiva da igualdade, o direito à educação é afirmado procurando-se garantir uma escola igual para todos. Então, nessa perspectiva, sistemas de larga escala de avaliação escolar são implementados, municípios e estados elaboram currículos para todas as suas escolas, é produzido material didático padronizado, cadernos de exercício para todos os alunos, entre outros aspectos. E está sendo elaborado no momento atual um currículo comum em nível nacional. Então, nessa perspectiva, a igualdade é muitas vezes interpretada como homogeneização e uniformização do sistema. Ou seja, tem aí uma padronização mesmo nessa questão da educação, né? Então se considera como se todos fossem iguais, né? E deixa meio que de lado essa perspectiva da diferença. Então, no entanto, né, especialmente a partir lá dos anos 90, essa tendência vem sendo desestabilizada por várias políticas, programas e iniciativas orientadas para o reconhecimento da diversidade, em geral promovidas em resposta à demanda dos movimentos sociais. Então, a autora traz aqui para reflexão essa questão que desde lá da década de 90, né, devido a ter que proporcionar uma resposta para essas demandas dos movimentos sociais, está sendo meio que desestabilizado, né, por várias políticas, programas e iniciativas reconhecendo mesmo essa questão da diversidade. Então, políticas de ação afirmativa, escola inclusiva, introdução da história e cultura afro-brasileira africana e indígena nos currículos escolares, educação quilombola, educação no campo, educação intercultural indígena, entre outros, são alguns exemplos do desenvolvimento dessa perspectiva. Então, aqui a autora citou alguns exemplos aí que vem sendo acrescentado, né, no ambiente escolar, no currículo escolar, considerando aí a diversidade.
Então, continuando aqui, essas iniciativas, né, que nós falamos anteriormente, vêm provocando muitos debates entre educadores e na sociedade em geral. Políticas de igualdade e de reconhecimento da diversidade referidas à educação escolar parecem algumas vezes estar em contraposição e em outras se desenvolver através de movimentos justapostos, sem a necessária articulação. Então, aqui a autora traz a atenção, né, sobre essa questão que, né, essas iniciativas têm provocado vários debates, né, entre educadores e a sociedade em geral, e essa questão das políticas de igualdade e reconhecimento da diversidade, né, referidas na educação escolar, ela fala que algumas vezes está meio que ali em contraposição, né, ou seja, em pensamentos divergentes, e em outras se desenvolvem através de movimentos justapostos, né, em comum, sem a necessária articulação. Então, o movimento da sociedade civil nos últimos anos vem produzindo e constituindo novos direitos na defesa e no respeito às diferenças e pela superação das desigualdades. Então, o desenvolvimento deste processo torna cada vez mais urgente a promoção de processos de educação em direitos humanos, que colaborem na construção de uma cultura, né, dos direitos humanos na sociedade como um todo e particularmente nos processos educativos. Então, a educação em direitos humanos tem se desenvolvido de forma heterogênea nos diferentes países da América Latina, apresentando diversas trajetórias, sempre intimamente articuladas com os processos políticos sociais vividos nos diferentes contextos. Então, sempre mesmo intimamente articulados com os processos políticos sociais vividos nos diferentes contextos. Então, ela fala aqui também que especialistas, né, nessa temática são unânimes em afirmar que, em geral, essa preocupação emerge da necessidade de redefinir a atuação dos movimentos e organizações não governamentais de direitos humanos, superados os regimes ditatoriais instalados, tendo por finalidade promover os processos de democratização em várias regiões do continente. Então, ela traz aqui também uma citação que fala que pesquisador que realizou um trabalho abrangente é o Basombrio, de 1992, né? Essa citação lá na página 33 fala que pesquisador que realizou um trabalho abrangente de registro e análise do que foi a construção de uma educação em direitos humanos nos últimos anos em diferentes países latino-americanos. Assim sintetiza o processo vivido. Não, então, de acordo com ele, a educação em direitos humanos na América Latina constitui uma prática recente. Então, espaço de encontro entre educadores populares e militantes de direitos humanos começa a se desenvolver simultaneamente com o final dos piores momentos da repressão política na América Latina e alcança ali um certo nível de sistematização na segunda metade da década de 80. Então, em geral, a partir dos anos 80, as organizações e movimentos de direitos humanos, sem deixar de se dedicar à denúncia das violações realizadas e de promover ações orientadas à proteção e à defesa dos direitos, ampliam seu horizonte de preocupações e seus espaços sociais de atuação. Então, junto aos problemas que podemos considerar tradicionais e básicos relativos aos direitos civis e políticos, passam a ser enfatizadas, né, questões relacionadas com os direitos sociais, econômicos e culturais no âmbito pessoal e coletivo. E nesse momento adquirem aí especial relevância as atividades de educação em direitos humanos. Então aqui fala que lá a partir dos anos 80, né,
as organizações e movimentos de direitos humanos, sem deixar de se dedicar às denúncias de violação realizadas e de promover ações orientadas à proteção e defesa dos direitos humanos, vão ampliando ali seu horizonte de preocupações. Então, deixa de ser uma preocupação só com os direitos de primeira geração ou dimensão, né, os direitos civis e políticos, e passo aí também dar ênfase à questão dos direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, econômicos e culturais no âmbito pessoal e coletivo. Então, no Brasil, a educação em direitos humanos vem se desenvolvendo e ampliando suas ações a partir dos finais dos anos 80. Então, num primeiro momento, as principais atividades desenvolvidas foram promovidas pelas organizações não governamentais e tiveram como preocupação central, no contexto da redemocratização do país, a afirmação dos direitos civis e políticos e a construção de uma cidadania democrática, ativa e participativa. Então, pouco a pouco, diferentes órgãos públicos, em geral estaduais e municipais, vão se ampliando, implicando, né, no processo. Então, a partir dos anos 90, o governo federal assumiu um protagonismo importante neste campo e a formulação de políticas públicas se foi ampliando. Então, multiplicam-se aí parcerias e ações conjuntas entre iniciativas, né, da sociedade civil e governamentais, a partir daí da década de 90. Então, nesse momento, emergem com crescente força questões relativas à diversidade. Um marco importante no âmbito da educação é a inclusão nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino básico, como um tema, né, transversal à pluralidade cultural. Então, aqui essa parte que eu acabei de falar, né, que eu acredito ser importante. Então, que aqui multiplica, né, parcerias e ações conjuntas, tanto entre a iniciativa da sociedade civil e governamentais. Então, nesse momento, emerge a crescente força aí relativa à diversidade. Então, um marco importante, né, então, isso aqui é importante destacar. Um marco importante no âmbito da educação é a inclusão nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino básico, em 1995, do tema transversal pluralidade cultural. Então, na última década, a educação em direitos humanos vem se consolidando cada vez mais no Brasil, tanto no âmbito das políticas públicas, como das organizações da sociedade civil, especialmente a partir do lançamento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Primeira edição foi em 2003 e a segunda em 2006, elaborado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado à Presidência da República. Então, tanto a Secretaria de Direitos Humanos quanto o Ministério da Educação vem promovendo atividade e oferecendo apoios diversos, muitas vezes conjuntamente, lembrando que esse texto é de 2012. Então, foram realizados, né, seminários, cursos, palestras, fóruns, publicações de textos e materiais didáticos, entre outros, em diferentes regiões do país, promovidos por universidades, secretarias de educação e outros órgãos públicos estaduais e municipais, e movimentos sociais de organizações não governamentais, entre outros. A formação de educadores se constitui uma preocupação central dessas ações. Então, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministério da Educação as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, publicados no Diário Oficial da União em 30 de maio de 2012. Então, marco também importante essa aprovação, né, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo ministro da Educação, as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que foi publicada em 2012. Então, a expressão educação em direitos humanos tem sido objeto de muitos debates. Existem diferentes concepções que disputam sentidos e ênfases conceituais e políticas.
Algumas estão centradas fundamentalmente na perspectiva da igualdade e outros mais recentes procuram articular a perspectiva da igualdade e da diferença. Segundo as diretrizes nacionais, a educação em direitos humanos tem por base os seguintes princípios. Então, a educação em direitos humanos com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Então, aqui, dentro aí das diretrizes nacionais de educação em direitos humanos, nós temos igualdade de direitos e também reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, como um dos princípios. Laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, no que diz respeito à inter-relação entre direito à educação e a educação em direitos humanos, no primeiro momento, as reflexões sobre estes campos se deram de modo independente. No entanto, foram se aproximando progressivamente e foi sendo assumida a perspectiva que considera a educação em direitos humanos como um componente do direito à educação. Então, e elemento fundamental da qualidade da educação que desejamos promover. Ou seja, temos o direito à educação e a educação em direitos humanos está dentro aí desse direito da educação. Então, sendo assim, essas duas preocupações se entrelaçam na busca da construção de uma educação comprometida com a formação de sujeitos de direito e a afirmação da democracia, da justiça e do reconhecimento da diversidade na sociedade brasileira. Então, a construção de uma cultura dos direitos humanos em diferentes âmbitos na sociedade constitui um eixo principal, constitui seu eixo aí principal, essa questão da cultura, de direitos humanos em diferentes âmbitos da sociedade. No entanto, se no plano teórico essa articulação foi sendo conquistada, ainda é muito frágil no âmbito das políticas públicas, da formação de educadores e das práticas educativas. Então, aqui é meio que uma crítica que a autora traz, Nós temos, sim, essa questão, da cultura dos direitos humanos já está bem definido no normativo, mas, no entanto, ela fala que no plano teórico, essa articulação foi sendo conquistada, ainda é muito frágil no âmbito das políticas públicas na formação de educadores e das práticas pedagógicas. Então, defendemos a perspectiva que considera que a articulação, então essa é a defesa aqui. Então, defendemos a perspectiva que considera que a articulação entre direitos, da igualdade, direitos da diferença é uma exigência do momento atual. Então, somos conscientes da tensão que existe entre esses dois movimentos, contudo, é nessa tensão que é importante trabalhar e considerarmos como geradora de criatividade, de buscas e novos compromissos. Então, defendemos neste trabalho que essa tensão, igualdade e diferença está presente tanto no desenvolvimento do direito à educação, quanto nos processos de educação em direitos humanos. Então, esses dois campos que tiveram diferentes origens e desenvolvimento autônomos, hoje se entrelaçam, constituindo uma teia em que a educação em direitos humanos se configura como um componente básico do direito à educação. Então, ela fecha essa questão, falando que a educação em direitos humanos se configura como um componente básico do direito à educação.